Showtime, Herbert Lucas. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo. Tudo Ó, bom? em homenagem aqui, ó, em homenagem ao Radesco, ao Bourbon Street, Ah, guitarrinha do B.B. King aqui, ó. ah, Essa eu ganhei dele mesmo, então é guardada com muito carinho. ah. Então, eu falei pro Radesca que a gente não pode contar a história da cantora e da pomada pra assadura, né? Até que dá para contar assim, sem chegar a detalhes maiores, mas dá para contar assim. Mas começa falando de você, Herbert. Você estava me contando que você começou moleque, 16 anos. Na realidade, eu sempre gostei de tocar. Minha família sempre teve um envolvimento com música. Meu pai, meu tio, primos da família Lucas sempre foram cantores. Meu pai foi para a Segunda Guerra, mas não chegou a combater ninguém, porque o navio dele chegou, ele ficou na Itália quase 9 meses. Aí Ah. aprendeu o repertório de música italiana e cantava nas cantinas. Mas a música sempre teve presente. As minhas tias, minha mãe, todo mundo tocava sanfona, piano, mas nunca eu achava que ia virar algum tipo de profissional na música, né? Mas sempre que eu procurava fazer alguma coisa, eu me via envolvido com música. E o Sai Guarabira, no caso que foram os meus primeiros amigos profissionais da música, eles vieram morar na Vila Mariana, eles abriram um estúdio em São Paulo com o Só maestro. um beijo, um beijo para você, Thiago Bravanel. Você tem que dar entrevista também. Já está nos assistindo. Nosso parceiro Né? querido Thiago. Esse daí é sacudido na música. Sim, sujeito fantástico. Mas aí você E falou, desculpa, você falou do Sai Guarabira. o Thiago, ele fez uma, digamos, uma preparação para a vida fora o Tim Maia com a Big Time Orchestra. Abração, Thiago. Sim. Então, mas aí a gente sempre teve contato com a música, mas a música nunca parecia ser a profissão. Então, eu colocava lá nas minhas fichas, novinho, que eu queria ser publicitário. Depois acabou que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Jundiaí estudar agropecuária. Você podia ser Mas, empresário sertanejo, né? poderia ser, né? O mais perto que eu cheguei foi o rock rural, né? É, E nos anos 70, quando a dupla veio para São Paulo e abriu o estúdio com o Rogério Duprat, um deles veio morar aqui na Vila Mariana, aqui na rua onde é esse escritório hoje em dia. E aí eu tive contato com a música do Sá Rodrigues e Guarabira, na época, muito novinho, muito novo. Aprendi a tocar todo o repertório, a gente tocava em festa. E a gente tocou como publicitário aqui, uma agenciazinha, durante algum tempo. Até que um dia, quando o Sai Guarabira vinha para São Paulo, a gente fazia cartaz, a gente fazia folheto, a gente distribuía folheto, colava cartaz nas paredes. Antigamente podia colocar lambe-lambe, né? é. Então a gente fazia de tudo para virar o show, e o show, em geral, enchia aqui mais do que em outros lugares do Brasil, porque a gente jogava panfleto, colocava panfleto das faculdades, fazia de tudo para o show virar. E a gente continuava fazendo anúncio para empreendimentos imobiliários, lançando lotes em Caraguatatuba, mas sempre que aparecia um amigo, olha, o 14 Bis vai fazer show, eles precisam de uma campanha. E lá ia a gente fazer. Isso eu tinha 13, 14 anos, eu trabalhava com a minha família, com minha mãe. Mas acabamos ficando amigos deles e sempre que eles vinham a São Paulo, a gente cuidava dos shows, até que um dia eu me vi com 15 para 16 anos, eu fiz aniversário, eu estava na estrada com o Sai Guarabira, tinha um projeto chamado Projeto Pixinguinha, você rodava durante Sim. dois meses seguidos, tinha o roteiro Nordeste e tinha o roteiro Sul, e você não podia levar muita gente. E aí, um belo dia, eles olharam para mim, poxa, ele sabe fazer um pouco de som,
sabe mexer na luz, vamos levar. Era só um produtor para cuidar de tudo. Sim. Então, a gente ficava um mês na estrada. Então, eu fiz aniversário de 15 para 16 anos na estrada com o Sai Guarabira. O Sai Guarabira, que eram estradeiros, né? Faziam as canções da estrada, eram pessoas que gostavam de fazer shows e desbravar esse Brasil afora. Imagina, nos anos 70, você saía 1 hora das grandes cidades, você já não sabia o que você ia pegar de som, de luz, de estrutura. E também a gente mandava um contrato, chegava esse contrato assinado, pagava 50%, aí não sabia o que ia acontecer com os outros 50%. Era aquela surpresa, você operava sem nada, sem internet, sem sequer fax. Quando apareceu o fax, melhorou muito, né? Agora, você também tem um papel muito importante no blues, né? Ali na virada dos anos 80 para os anos 90. André Cristóvão, Blues Etílicos. A gente sempre trabalhou, então, por causa do Sai Guarabira, a gente conheceu todos os mineiros, ou os que faziam o som mineiro, né? O rock rural, a canção mineira. Então, a gente trabalhou com 14 Bis, com o Terço, com Beto Guedes, Loborges. E depois, mais para frente, trabalhamos com Belchior, Zé Geraldo Azevedo, Boca Livre, Zé Ramalho, já falei. Todos esses do segundo time, depois que começamos com a dupla Sai Guarabira. E aí, um belo dia, o meu grande amigo Alaor Neves me apresentou André Cristóvão e a gente fez o que chamam oficialmente do primeiro disco de blues no Brasil. E nessa hora eu estava no lugar certo na hora certa, porque logo na sequência teve o primeiro festival de blues no Brasil. Isso em 89. E eu estava trabalhando com o André Cristóvão. Foi em Ribeirão Preto? Foi em Ribeirão Preto. Primeiro festival. Albert Collins, né? Sim, foi o César Castanho, foi o grande idealista e o produtor do festival. E eu, tendo feito um disco de sucesso na Eldorado me convidou para passar lá, fazer outros discos. Então, eu acabei levando lá para Eldorado, que queria virar uma grande gravadora, levei os meus caras, que estava trabalhando na época, Renato Teixeira, Zé Geraldo, Sai Guarabira, o Duofel. Eu fiz um monte de discos nesse período e o disco do André Cristóvão, que é conhecido, eu como produtor executivo, conhecido como o primeiro disco de blues. Aí conheci o Flávio Guimarães e o Renato, o empresário deles da época, levei eles para Eldorado, apresentei eles na Eldorado e caí na estrada com eles, com André Cristóvão, e não tinha nem o Nuno Mindeles. Nuno Mindeles ainda trabalhava na Varig, inclusive ele vendeu passagem para o Radesca já, Nuno Mindeles trabalhando na Varig. E logo depois apareceu o Nuno Mindeles. E nessa corrida, o blues era como se fosse a música indie da época. A gente fazia temporadas maravilhosas. No próprio Bourbon Street, a gente fazia semana inteira, às vezes, de blues. De terça a sábado. E, às vezes, fazia 3 dias no Bourbon, 3 dias no Centro Cultural. E foi quando eu conheci os meninos, os 4 idealistas, fazendo shows pelo interior de São Paulo para levantar dinheiro para construir o Bourbon Street. Eu já estava na estrada com o blues, continuei na estrada, eu morei fora nos Estados Unidos, depois eu voltei, 2 dias depois que eu voltei, eu trabalhei de novo, comecei a trabalhar de novo com o Sai Guarabira, e sempre a música, assim, eu me formei nos Estados Unidos, nunca mexi com agronomia, meus amigos agropecuários que me desculpem, mas eu achava que mexer com criação, com animal, ia ser bem legal. Mas sempre que eu ia para o colégio, lá no colégio agrícola, eu organizava os ônibus com os quais a gente ia ver show em Chicago, em Minneapolis. Sim. Eu tive o prazer de ver
um dos primeiros shows do Prince em Minneapolis. Eu morava na divisa entre Iowa e Minnesota, a 3 horas e meia de Minneapolis, né? Em uma região muito bonita, lá no norte e oeste dos Estados Unidos, que era a região dos lagos, né? Minnesota é o estado dos lagos, né? The 10,000 Lakes State. E Iowa era the Tall Corn State. Então eu fui lá porque eu fui fazer um curso de agronomia, né? Fui terminar meu curso de agronomia em Iowa, e a 5, 6 milhas de Minneapolis. E nessa época, eu tentando fazer uma outra coisa, acabei organizando a festa de formatura, contratando as bandas. Eu tocava lá country rock, aqui no Brasil eu tocava rock rural, colocava as músicas do Sai Guarabira na banda. O Prince já dava ver que ia ser grande, não? Olha, ele já era uma grande... Na região, todo mundo conhecia ele. Nossa, é o cara que está lá morando em Nova York, fazendo disco em Nova York. Então, ele já estava numa ascendência, apesar de que não era... Isso foi em 1979, ele realmente não estava grande, mas já estava conhecido para quem está ligado em música, né? E lá em Minneapolis também eu vi o Electric Light Orchestra. Nossa! Isso no auge, né? Com a Olivia Newton-John nos vocais, que ela fez uma turnê com ele. Muito, muito interessante, porque independente de saber que eu ia trabalhar com música mesmo, eu sempre fui um fanático por shows. Então, meu pai foi depois de mais velho, ele virou investigador de polícia. Então, ele era um cara que gostava de me levar nos lugares. A única sacanagemzinha que ele fazia era furar a fila e me colocar em alguns lugares. Então, eu lembro que com 13 anos, eu vi o Alice Cooper. Sabe o Alice Cooper? Depois, nos anos 80, eu vi tudo o que aconteceu, né? Genesis, no Ibirapuera, o Queen, foi um dos trabalhos que eu fiz de freelancer já como intérprete, no Queen, no Morumbi, no auge do Queen, acho que foi em 81. 81. Foi um pouco antes que eu conheci o Nelson Motta e o Júlio Barroso naquela famosa Pauliceia Desvairada. Sim. Pauliceia Desvairada. Aliás, nos anos 80, foi uma explosão, né, de casas noturnas. Né? Agora, vem cá, você está falando do... Mas você lidava diretamente com eles, não? Com os caras do Queen? Não, eu fiquei próximo como um intérprete. Eu estava no terceiro time de produção nessa época. Mais tarde eu trabalhei no Rock in Rio, representando a Musical FM do ABC. Eu fui fazer algumas entrevistas lá no Rock in Rio e tive contato de novo com eles, mas isso já foi em 85, né? Sim. Mas aí sim, eu tive maior contato, conheci o James Taylor, conheci os caras do Scorpions. Então, eu sempre tive ali trabalhando informalmente, não o tempo integral, até a hora que uma hora a música já tinha me dominado total, já não fazia mais publicidade. Como é que eles eram, Herbert? Oi? Eles eram tranquilos, assim? Olha, o Queen está dizendo? Não, você está falando do Queen, James Taylor, Scorpions. Olha, todo mundo ficou hospedado no Copacabana Palace. Eu lembro um dia que o James Taylor ficou absolutamente revoltado com a bagunça que era o Queen. e pediu para trocar de hotel. O James Taylor não aguentou a bagunça que era lá. Tem sempre os dois mais tranquilos numa banda e os dois mais porretas, né? Então, o Queen porreta do Freddie Mercury e o Roger Taylor?
E o Roger Taylor, ele gostava de ir para tudo que era canto. Ele queria conhecer favela, ele queria conhecer Rio de Janeiro pelos cariocas, sabe? Uns lugares onde as pessoas iam, né? Aliás, falando nisso, onde as pessoas vão mesmo, eu e o Sérgio tivemos uma bela experiência em New Orleans, né? Sim. Você foi me levar num restaurante roots de Nova Orleans. Aliás, é o Coops, né? Lembra o nome do restaurante? É o Coops. Ele fica na Decatur. Sérgio, o Sérgio falou, não, quer dizer, você comeu um hambúrguer, eu comi um gambo que eu chorava de tanto pimenta que tinha. Mas você foi bem, nos primeiros minutos você foi muito bem, né? Aguentei. Nos primeiros minutos, o Sérgio pediu, eu quero ir no lugar do local, dos caras locais, onde as pessoas locais, não turista. E a gente foi nesse restaurante que é maravilhoso, o Coops Place, na Decatur Street. Muito legal a Decatur. Você estava falando do pessoal do Clube da Esquina, né? O Loborges, Beto Guedes, o próprio Boca Livre, que tem um pouco de raiz, né? Em relação a isso. Como é que era trabalhar com eles? 14 bis? Porque os mineiros são bem peculiares, assim, né? Trabalhando com o Sá e Guarabira, eu acabei conhecendo todos eles, né? O Sá e o Guarabira não tem nada a ver com a música mineira. Um é carioca, outro baiano, mas eles têm aquela levada de rock rural um pouco parecida, né? Seria uma praia bem parecida também com o Zé Geraldo, o Zé Ramalho, enfim. E eles são pessoas, com exceção do Beto Guedes, e mesmo o Loborges, eles não eram exatamente os caras da estrada, que gostam da estrada. Já Sá e Guarabira e 14 Bis, eles viviam na estrada. O 14 Bis foi muito grande, chegou a fazer show em estádio, foi uma das primeiras bandas brasileiras a usar laser, efeitos especiais. E a diferença de você trabalhar com um cara que gosta da estrada é que você conhece tudo, você conhece o Brasil todo. É difícil falar um não para quem gosta da estrada. Eu rodei literalmente do Oiapoque a Chuí. Porque aonde tinha uma chance... Nós chegamos a fazer show em garimpo, uma experiência muito louca. Quando você está chegando de avião, eles soltam os fogos na floresta para dizer que você está chegando. E um dos caras que a gente trabalhava, que era um dos reis do garimpo, a gente foi com todos eles, né? A gente foi com eles para o garimpo e levamos também os mineiros todos para Minas Gerais. Aí o cara fala, mas como que você levou os caras para Minas Gerais? Não, Minas Gerais da América do Norte. A gente desenvolveu nos anos 80 um roteiro que era para as comunidades mineiras dos Estados Unidos. Então, a gente ia da Flórida até Boston, fizemos todos eles lá, e algumas vezes repetidos. E a grande estrela do garimpo e uma das grandes estrelas dos mineiros que moram lá nos Estados Unidos era o Zé Geraldo. O Zé Geraldo, ele era muito popular, não só no Vale do Jequitinhonha, no Espírito Santo, no sul da Bahia, no interior do Brasil, como ele era fortíssimo lá nos Estados Unidos. Muito legal essa experiência inversa nos anos 80. Aqui em São Paulo, a gente levava todos esses artistas, a música brasileira do segundo time, como falou mais cedo alguém, era mais democrática, porque você tocava o rock, os rock and roll no mesmo palco dos sertanejos. Na música brasileira era mais democrática, era mais bem dividida nos anos 80, né? O que você acha que mudou? Eu acho que a mídia mudou, as redes sociais, o CD, o DVD, a mídia digital, tudo mudou muito rápido, tudo junto ao mesmo tempo, né? E eu acho que nós perdemos um pouco a personalidade de tocar o que é realmente brasileiro. São Paulo tem, sei lá, 100 rádios, sei lá quantas, uma época eu contava.
E quem toca música brasileira, de fato, são duas ou três, né? Sim. E eu acho que antigamente era mais dividido isso. Era mais equilibrado. Tocava-se de tudo em muito mais rádios. As rádios pop tocavam música brasileira. Hoje tem um monte de rádios que não tem menor ligação com a música brasileira. Tem a rádio que toca de tudo, internacional e nacional, mas são muito poucos. A começar pela rádio, né? A Sim. começar pela rádio, né? É uma das Agora, coisas que eu senti que mudou. agora o teu trabalho como empresário e produtor, você tem que pegar. Às vezes você pega artista muito esquisito, né? Qual foi o mais esquisito que você pegou? Olha, na realidade, tem muita gente sistemática, né? Ah, que só faz certas coisas, só o Não, show. aquela do Beto Guedes a gente não pode contar, não. Não, eu posso assim, na boca pequena, eu posso mandar um grande abraço para o Beto Guedes, e a gente chamava ele carinhosamente de Beto Bebes. Porque o Beto, sem aquela dose na hora certa, ele realmente não conseguia entrar no show. Vamos começar os serviços e tal. Mas ah, é, eu não diria esquisito, mas eu tive experiências muito esquisitas com uma das minhas grandes estrelas, que era a Lauryn Hill. A Lauryn Hill Nossa Senhora. foi uma das turnês que a gente fez. Uma época, eu reabri a produtora. Durante 10 anos, eu trabalhei só lá no Bourbon Street. É. Mas aí a situação ficou mais difícil. Eu comecei a ter mais filhos e mais despesas. Eu sou um homem hoje de 6 filhos. Seis filhos. Produção e reprodução. Arte de transformar um limão numa Vídeo limonada. basquete, velho. Mas, enfim, e aí a gente abriu uma produtora que era Sale, chamava-se Santos Amaral, Lucas e Heller. Começando de trás para frente, o Anderson Heller, nosso parceiro do Rio de Janeiro, tio da Cássia Heller, ele que lançou a Cássia, sim, no primeiro disco produzido. O Anderson Heller, então vamos lá, era Santos, o Alexandre Santos, que era empresário do Rapa, o Uhum. Bernardo Amaral, que era filho do Ricardo Amaral, eu, Herbert Lucas, e o Anderson Heller. O Anderson Heller, então a empresa chamava-se Sale. E a gente fez algumas turnês, fizemos o Akon, tentamos fazer o Bunny Wailer, fizemos a Lauryn Hill, que era conhecida como a grande dificuldade do mercado, mas a gente não imaginava o tanto que era complicado, né? Porque tem artistas que troca de hotel, como o Radesca falou, que acha Sim. estranho o ambiente, quer trocar o hotel. E tem artistas que trocam voo, porque é aquele horário. Tem artistas que jogam em Xing para saber se vai ser legal ou se não vai ser legal. Eu já vi de tudo. Mas a Lauryn Hill foi um caso muito especial, porque ela não só trocou de hotel, como ela trocou de voo, como ela perdeu todos os voos que ela podia no Brasil. A gente teve que alugar um avião na época, porque ela estava fazendo uma turnê de sucesso com bastante venda em todos os lugares, então a gente não podia abrir mão dela chegar em nenhuma das praças. Uhum. Mas ela conseguiu fazer com que a gente perdesse aeroporto numa cidade. A gente foi fazer um show em Alegre, no interior, num festival que tinha no Espírito Santo, e era para descer numa cidade, a gente teve que descer em outra, porque o aeroporto fechou, porque ela atrasou para sair do Rio de Janeiro 2 horas, uma loucura. Então a Lauryn Hill deu problema de troca de hotel, deu problema com o avião, deu problema com a energia, com o astral, que quando ela resolvia, ela mudava tudo. Ela, inclusive, teve um problema 2 dias antes de chegar no Brasil. Ela falou que não queria fazer a turnê porque tinha perdido os metais, tinha brigado com os metais. Eu, como conhecia muitos metais lá de New Orleans, muitos amigos, eu acabei conseguindo os metais daqui para vir para cá. E aqui, ela teve que terminar o show, ela teve que
terminar de produzir o show aqui no Brasil. Então, imagina, fazer 6 shows da Lauryn Hill e ela ficar aqui quase 20 dias digamos, dar um livro inteiro de É. contos. Qual era a De história contos, da garganta lá? de contos fantásticos. Ela toda hora estava com problema de garganta. Inclusive, ela foi ensaiar o show no estúdio do Gilberto Gil, e logo no segundo dia, Gilberto Gil foi visitá-la no estúdio, ela não falou com o Gilberto Gil, inacreditavelmente. E foi nesse segundo dia que ela falou que estava com dor de garganta. Chamamos o médico atendeu ela. Terceiro dia, depois do primeiro show, quarto dia depois do primeiro show, pô, tô com dor de garganta de novo. Puxa vida, lá no Rio de Janeiro tem uma ótima médica, a médica que cuida da voz da Maria Bethânia. Então tá, então vamos lá na médica, R$ 1.000 a consulta de 10 minutos. Vai lá na médica. E toda vez, era engraçado, porque toda vez que ela pegava uma receita, ela pegava alguns nomes específicos, anotava num papel, traduzia e ligava para a mãe dela liberar para ela tomar o remédio. E assim foi, né? E assim foi. Lauryn Hill, no último dia, ela não queria entrar no show de jeito nenhum, porque pela quinta vez ela queria um médico. A gente não tinha um médico naquele momento. Não, ligamos para 2, 3 e não conseguimos nada de médico. Bom, eu desci para compartilhar esse problema com um dos nossos sócios, com o Bernardo Amaral, e a gente olhou que tinha um cara, um clerc grisalho, com uma jaqueta branca bonita. Meu Deus do céu, olha o nosso médico ali. A gente pegou, explicou tudo que ele tinha que fazer e levamos o clerc no hotel para fazer o atendimento da Lauryn Hill. Na realidade, era muito fácil. Era muito fácil fazer a consulta com a Lauryn Hill, porque ela não deixava ninguém mexer nela. Então, você ficava no meio assim da porta, o médico ficava do lado de fora e ela do lado de dentro, e o médico perguntava, dói aqui? Ela apontava, não, dói aqui, não, dói aqui, dói aqui, dói aqui. A gente deu as dicas para o Clerc fez a receita, ela ligou para a mãe dela, compramos o remédio, ela tomou, 3 horas depois, 4 horas depois, a gente voltou para buscá-la, isso era um outro problema também. A Lauryn Hill começou a fazer show às 9 e chegou às 11. Não. Quer dizer, então, no último show, a gente já tinha 3, 4 outros shows de abertura virou um festival quase. Porque ela atrasava. A gente resolveu colocar bandas de abertura e colocou uma, depois colocou 2, depois colocou 3. Naquele festival de Alegre, que tivemos que trocar o aeroporto para o avião aterrissar, tivemos que colocar o Rapa antes da Lauryn Hill para fazer sala e fazer hora para chegar a Lauryn Hill. Mas nesse último dia no Rio de Janeiro, ela falou que 3 horas depois, 4 horas, batemos na porta, a Lauryn Hill não vai fazer show hoje. Ela vai fazer um comunicado à imprensa que ela não vai poder fazer o show porque a famosa dor de garganta não passou. Eu acho que era uma loucura da cabeça dela, uma viagem, e ela ficava insegura e queria tomar um remédio de todo jeito para a garganta. E nós já tínhamos feito aquela consulta com o nosso clerc de hotel, que parecia um doutor. Ele pegou um estetoscópio na enfermaria do hotel. E lá fomos nós. Ela tinha um assistente, que era um africano, ela tinha a personal assistant, que era uma prima da Pensilvânia, ela tinha uma maquiadora, ela tinha uma figurinista, ela tinha uma equipe só dela. E nesse momento, nesse último dia de show, já ninguém falava mais com ela. Nossa. Ninguém mais se entendia com ela. Então, ela não era uma pessoa muito fácil. Então, nem com os amigos e os companheiros dela. Enfim, eu tive que arrumar os metais. Antes mesmo de chegar no Brasil, ela já estava dando problema. E aí, o que aconteceu? Eu desci e fui compartilhar da ideia, eu lembrei que a mãe dela,
que ela, tudo que ela precisava, ela falava com a mãe, falava com a mãe. Então, eu tive a ideia de ligar para a mãe dela. Obviamente, o empresário não quis me dar o telefone dela, a prima não quis dar o telefone da mãe dela, todas as pessoas próximas que tinham o telefone, a linha direta com a mãe dela, não queriam me dar. Eu acabei ficando bravo, dei um show lá no hall com essa prima e falei, pelo amor de Deus, todo mundo vai ser preso, nós vamos ser presos, vamos entrar em cana, não tem como tirar 4.000 pessoas do lugar para fazer o show, por favor, me dá o telefone da mãe dela. Bom, eu liguei para a mãe dela e expliquei que eu tinha, na época eu tinha 5 filhos, meu sócio tinha 3, outro tinha 2, outro tinha tava a minha irmã Thaís, que é minha parceira, Thaís Lucas, estava grávida. Falei que a gente ia acabar com as famílias, que era uma empresa familiar, cheia de filhos, e que a Lauryn Hill também era cheia de filhos, e que ela era cheia de filhos, e que ela só tinha que convencer a Lauryn Hill a fazer 2 músicas. Bom, Deus me ajudou, e assim, o discurso me ajudou, e ela ligou para a Lauryn Hill. 10 minutos depois, a Lauryn Hill abre a porta, colocou o cap assim. I'm going to sing 2 songs, that's all. E lá fomos nós fazer um show no Vivo Rio. Meu Deus do céu. E conseguimos encerrar a turnê da Lauryn Hill. Ela acabou fazendo 2 horas de show. Foi o melhor show dela. E graças a Deus deu tudo certo. Mas hoje virou histórias, né? Mas ela trocou de hotel, ela trocou de voo, ela perdeu o aeroporto, ela atrasou. Ela não cumprimentou o Gilberto Gil, ela deixou o Fantástico falando sozinha. Ela comprou $50 mil em equipamento para reensaiar numa loja. Ela comprou roupa nova no Rio de Janeiro. Ela mandou lavar roupa no Hilton, gastou 18 mil, sei lá quantos, 18 mil reais só em lavagem de roupa. Ela deu todo tipo de problema. E eu era o único branco com o qual ela falava, em toda a turnê. Eu era o único branco. A gente contratou, né, a pedido dela mesmo, um motorista bilíngue, uma assistente bilíngue, um intérprete, todos esses bilíngues pretos, né? Pretos, né? Correto, né? Pretos. Sim. Antigamente a gente falava negro, não era errado, e enfim, eu ainda me perco um pouco nisso. Mas é música preta, né? Música preta americana. Música, em vez de falar música negra, o que você acha disso, Sérgio? Põe música. Põe música preta, acho que quebra um galho. Mas falar de música negra não era problema, né? Hoje em dia e eu estou me reeducando, né? Bom, mas enfim, então a Lauryn Hill daria um livro de detalhes. Ela acabou ficando devendo um show para a gente. Acabou ficando devendo. Então, a Lauryn Hill é a pessoa que... A Nina Simone, ela está lá pertinho da Lauryn Hill também, porque a Nina Simone também aprontou muitas. Ela quase se afogou na piscina do Intercontinental, piscina de 1 metro. Achou que ela estava no país tropical, já tirou os seios para fora. Mas segundo o Radesca, ela se afogou porque o salva-vida era bonitão, né? E ela tinha um sonho de nadar na Baía de Guanabara. Na frente do Rio de Janeiro, ela queria. Ainda bem que a gente testou antes, a gente mergulhou antes para testar a água, porque eu quase morri gelado. Eu e o Murilo, nosso segurança, pulamos para testar a água junto. Então, agora eu estava lembrando, a Nina Simone tem histórias fantásticas. Ela foi assistir o Milton Nascimento e ela percebeu que o Milton não tinha aquela imagem máscula, né, que ela esperava. E ela quis ir embora muito rápido. E o Radesca, nós conseguimos que ela tomasse uma champanhe nacionalizada, que não era Cristal, e ela adorou essa champanhe, o que significava que aquele pedido da champanhe Cristal era um exagero na época, né?
E ela tomou aquela champanhe e foi embora rapidinho. Uma figura nesse Simone também. Mas a Lauryn Hill foi a pessoa mais difícil com a qual eu, eu já trabalhei, porque a gente começou desde o início. A negociação com a Nina Simone também fez um livro, né? A gente trabalhava a primeira vez lá na casa do Radesca, lá em Genópolis, Uhum. e ficou um bolo assim de, na época, fax, um monte de fax assim de negociações. Lauryn Hill foi muito parecida, mas nesse nosso Brasil varonil também já enfrentei algumas coisas muito difíceis. Agora viraram histórias boas, né? Como quebrar um ônibus no meio de uma estrada onde não tinha nada e ficamos sem passar um carro, assim, 2 horas seguidas sem passar sequer um carro. Passou um carro, a gente pediu, pelo amor de Deus, não tinha celular, lembre-se disso? Aham, lembro. Anos 70 e 80 não tinha celular, uma loucura isso. Como que a gente Com fazia, quem né? você estava? Eu saí em Guarabira. Agora mesmo. Quando você está na estrada fazendo 4, 5 shows na semana, você, você vai para uma cidade, você faz um show, entra no ônibus, só dorme na É, próxima cidade. Então, todo mundo virado, estado horroroso, os músicos cansado, né? todos caídos e virados mesmo, né? Você não consegue dormir direito até se chegar numa cama parada mesmo. Você dá uma descansadinha no ônibus leito, mas não é igual você estar com a sua cama, né? É. E aí, no meio do sertão, um amigo nosso e falou assim: vamos fazer uma reza e vamos torcer para passar um ônibus aqui vazio. Quem sabe a gente pega esse ônibus e vai para a próxima cidade. O tempo já estava passando. Meu, foi uma loucura. 10 minutos depois aparece um ônibus bem velho, muito velho, muito barulhento, e a gente para na estrada, pede pelo amor de Deus para ver se esse ônibus podia levar a gente pelo menos à próxima cidade. A gente estava no interior de Minas Gerais, não tinha nada perto, nada, nada. Era a nossa única chance. A gente abriu o ônibus, era um ônibus de uma escola de freiras. Então só tinha 2 freiras e um monte de pequenas estudantes. Foi uma loucura. E a gente implorou para a freira superiora levar a gente, e assim foi. Conseguimos entrar com todo mundo, com equipamento, aquela loucura toda, e pegamos carona a 20 quilômetros da cidade onde ia ser o show. E também aconteceu uma vez Só um adendo, né? É a própria canção da estrada, né? Uma carona que me leve pelo menos para a cidade mais próxima, né? É, uma carona que me leva as canções da estrada, aliás, muito legal, né? Sá, É. Rodrigo e Guarabira. O primeiro show que eu fui deles foi em 74 e era exatamente um show do trio. 74, olha só que loucura. Nossa. Sá, Rodrigues e Guarabira. Uma vez também, já fizemos um show de dupla solo. Guarabira não conseguiu embarcar no voo porque estava com muita dor de garganta e estava mal mesmo. Acabou que no dia seguinte marcamos lá no Teatro do Parque, em Recife, e foi a primeira vez que aconteceu um show de dupla só o Sá. Só o Sá, sem Guarabira. Essa foi inacreditável, só o Sá, sem Guarabira. Você acha Os que eles grupos, fariam mais sucesso se mantivessem o trio? O Zé chegou a comentar um pouco isso, né? De ter se olha, arrependido de ter. o Zé, ele enriqueceu, acho que antes deles fazendo publicidade, Sim. e eles continuaram na estrada fazendo música para. Eles também sempre tiveram uma pequena ligação na publicidade, mas eles viviam de shows, viviam das carreiras deles, né? E o Zé, no final, teve uma aproximação, começaram a fazer um disco original depois de tantos anos. Ele se iludiu com a vida da publicidade, já estava rico, podia se iludir, né? Dá mais tempo para se iludir. Ele já estava bem de vida e aí ele quis voltar
ele quis voltar para a estrada, eles começaram a fazer um disco novo e, infelizmente, ele morreu. Ele morreu quando estava para terminar esse disco original, Sá, Rodrigues e Guarabira, acho que depois de mais de 30 anos sem gravar nada, porque ele participava de alguns shows que a gente fazia. 10 anos juntos ele participou, 20 anos juntos ele participou. Júlio Maria pergunta para mim e para você quais foram os melhores shows que a gente viu no Bubble. Eu diria Sharon Jones, com certeza, com a volta dela foi super emocionante. De jazz, o Brad Mehldau, acho que foi um grande show. E, putz, é que é fogo também. Teve o Allen Toussaint, teve tanta coisa boa. Olha, um dos melhores shows, a primeira vez que eu vi o B.B. King foi alguns 2 anos ou 3 anos de inaugurar o Bourbon. O André Cristóvão foi intérprete dele e o André ficou com a banda, com o B.B. King, e eu fiquei com a banda do B.B. King. E aí você vê uma turnê inteira, e eu vi várias turnês do B.B. King, tinha dias que ele estava de uma maneira, parecia que ele estava no céu, que ele levava as pessoas juntas com ele para lá. Eu tenho um show do Ray Charles que eu vi, de tantos que a gente fez, que foi uma coisa arrasadora, assim como teve um show, o próprio show da Diana Krall, que a plateia inteira chorou, ela chorou, também foi emocionante. Mas teve tantos shows bons, né? A Nina Simone no Bourbon Street com aquela distância, Johnny Rivers, a gente fez na área do jazz tantos shows bons, John Scofield, Robin Ford, Mike Stern, para o Júlio Maria, que gosta de guitarristas. Aliás, a gente viu um dos últimos shows do Johnny Winter juntos, Júlio Maria, lá em New Orleans, um show maravilhoso do Johnny Winter. E eu lembro um outro show épico, porque tem shows que marcam você, marcam na sua pele, na sua alma. Um dos shows maravilhosos ali, emocionantes, foi, além do Roberto Fonseca, da Omara Portuondo. Omara Portuondo, com uma boa parte ainda do Buena Vista, que a gente começou a fazer o Buena Vista, eles estavam completos. A cada 2 anos morria um. No final, a gente acabou fazendo só o Ibrahim Ferrer solo. Sim. Depois fizemos a Omara Portuondo solo, mas foi um dos shows memoráveis também. O Júlio Maria gostava dos bluseiros, né? O Robin Ford no Bourbon fez um dia um show espetacular, assim, histórico. E o Steve Vai. O Steve Vai foi uma turnê, inclusive, que eu fiz, que eu fiz com a Luca Shows, né? Com a minha Family Company. E fizemos um show de São Paulo lá no Bourbon Street. O Steve Vai foi também 2 horas de show espetaculares. Um outro show que marcou a época foi o Living Colors no Bourbon Street. Imagina o Living Colors no Bourbon Street. Uma coisa marcante. E talvez o menor lugar que ela já se apresentou depois do sucesso, e que também foi um show fantástico. Aliás, tem várias histórias sobre ela também. O Radesca vai lembrar várias. Algumas não dá nem para contar. Foi da Joss Stone. A Joss Stone fez um show para quase 800 pessoas no Bourbon Street, fantástico. O que ela aprontou? Não, ela não aprontou nada. Ela só deu carinho para muita gente. É a primeira vez que ela estava... Não muito dada, né? Sem ninguém da família. Foi muito legal. Ela beijou um monte de gente. Ela foi dançar salsa no nosso domingo de salsa, que tinha todo domingo. Tinha uma salsa. Acabou namorando lá um salseiro, um cara que dançava salsa toda semana. Mas no nosso show específico, não sei se ela estava atrasada ou se é o esquema mesmo dela, a gente não sabia, e as luzes revelaram que ela não teve tempo nem de colocar sutiã, nenhum underwear. Ela foi sem nenhum underwear. Foi só um vestido descalça. E isso só foi revelado quando as luzes batiam forte, assim, você percebia que a Joss Stone estava bem à vontade.
E foi um dos shows belíssimos, independente da parte da música, tinha essa peculiaridade interessante de se Eu falar. lembro o que foi emocionante para mim foi a Preservation Hall. Foi muito boa. Olha, o Preservation Hall, uh, Preservation Hall também teve 2 temporadas. Teve uma temporada que eles fizeram, que foi comemorativa aos 50 anos deles, e eles deram uma modernizada, colocaram um pouquinho de elementos mais pesados, ficou um pouco mais brass band, menos jazz. Era jazz tradicional de New Orleans, mas aí ia crescendo, crescendo e chegava quase numa brass band bem pesada, com um pouco de elementos do soul e do rock até, né? Então, Preservation Hall foi a segunda temporada. Eles tocaram antes, uma vez, no Bourbon Street. A segunda vez que eles estiveram no Bourbon foi fantástico. Foi maravilhoso, maravilhoso a sonoridade renovada do jazz, que, aliás, é New Orleans. New Orleans é assim. A primeira vez que eu fui para New Orleans, como eu te falei, na minha escola americana, onde eu me formei, eu acabei organizando a viagem também de formatura. Eu escolhi os shows para fazer a festa de formatura. Eu sempre estava trabalhando com música, sem necessariamente saber que eu estava trabalhando com música, né? E aí eu fui para New Orleans em 1979, na formatura da minha turma, mas eu não prestei atenção na cidade. Olha que loucura. Anos depois, eu fui encontrar os 4 malucos, Radesca, o Edmilson, o Santilli, o Luiz Fernando e o Clóvis na estrada, levantando dinheiro para construir uma casa inspirada em New Orleans. Eu também não tinha prestado muita atenção, porque adolescente nos Estados Unidos não pode beber, né? Então, imagina uma turma de 19, 18 anos, 42 pessoas no carnaval em New Orleans. A gente não viu nada de música. Nada de música. Principalmente os americanos, porque é uma liberdade, eles conseguiam beber na rua, imagina só. Então foi uma experiência muito louca. Mas por quê? Eu lembro a gente falando, né, de Nova Orleans, que de manhã você tem aquele inesquecível cheiro de pinho com vômito, né? Nossa, é muito forte. É horrível. Nós somos noctívagos, né? Eu, Radesca, a gente vai 4, 5 da manhã, às vezes tem show que começa às 2 da manhã, né? Porque independente do festival de New Orleans, que tem 500 atrações, começa às 11 da manhã e termina às 7 da noite, à noite é um outro festival. É um outro festival. As casas noturnas fazem festivais, muitas vezes com artistas que estão passando na cidade, que vão tocar no festival, mas não tem esse problema de tocar no festival e tocar em outra casa. Então é muito intenso isso, né? Muito intenso. Então, raramente a gente vai na Bourbon Street ou no French Quarter na manhã, mas eles começam a tocar música lá meio-dia. Uma vez a gente foi, eu e o Radesco fomos encontrar o Duane Dupes a primeira vez, e ele estava tocando numa casa 1h da tarde. Foi difícil chegar lá 1h da tarde. E a gente teve a oportunidade de sentir aquele cheiro que entranha na alma, porque imagina para o americano reprimido que ele não pode beber na rua também. Lá em New Orleans pode. Tem que beber com saquinho, né, de papel. Imagina quando eu fui com os meus companheiros já pós-adolescência, ou adolescentes de Iowa, né? Lá de Iowa, do norte e oeste, imagina só. O que mais eles fizeram foi carimbar Bourbon Street de vômito. Um horror, um horror, um horror. Um horror. Júlio Maria pergunta de alguma decepção de show. Eu lembro do Roy Hargrove, que estava completamente alterado. Você lembra? Ele não queria dar bis. Aí vocês desligaram a aparelhagem inteira, aí ele apareceu para ficar tocando para ninguém. Ele tinha problemas assim de introspecção. Ele era muito antipático, e às vezes a pessoa está lá na dela
e a gente também confunde um pouco com antipatia, né? Sim. Mas ele foi um dos senão, né? Daquele que a gente esperava muito, e não aconteceu nada. Mas o meu caso, parecido com esse, que você espera tudo e não acontece nada, foi o Jimmy Smith. O Jimmy, o Jimmy, Tecladista. o Jimmy Smith, ele veio para o Brasil pela primeira vez. Ele veio num free jazz. Eu trabalhei muitos anos também como contratado do free jazz, como produtor. E ele tinha vindo uma vez e a gente fez uma negociação que também foi muito, muito difícil com a mulher dele, que era uma senhorinha que não entendia muito, estava meio surdinha, mas acabamos trazendo o Jimmy Smith. Ele também, logo depois que fez os shows no Brasil, 2 anos depois ele morreu. Mas o Jimmy Smith, nunca a gente já tinha escutado histórias que ele era uma figura, que era uma figura controversa, mas um grande músico, e isso e aquilo. Mas a gente não sabia o quão ele era louco aos 79 anos, se eu não me engano. Então, eu fui para o aeroporto buscá-lo com o nosso, na época, o nosso Gerubal, ele nos ajudava na produção, com a van que ele tinha, e a gente foi lá buscar o Jimmy Smith, ele e um trio, era um quarteto com ele, são 4 músicos, né? Quando ele passou ali, logo no centro, que ele viu o primeiro boteco, um cara de boteco, ele falou, I wanna stop, please, please, please. Bom, ele estava chegando um dia antes do show, ele já tinha perdido o voo. Ele deu um certo trabalho, Jimmy Smith, mas foi controlado. Mas ele já tinha perdido um voo e chegou um dia atrasado e tinha chegado duas pessoas da banda dele e chegou ele com mais um. E aí os dois que chegaram no dia anterior falou, cuidado com o Jimmy Smith. A gente ficou, cuidado com o quê? Cuidado com ele. Não deixa ele ficar sozinho muito, não. Mas não contaram o porquê, né? Mas ele mal chegou no centro de São Paulo, ele viu um boteco, parou e já pediu uma dose dupla de conhaque com limão. Nossa Senhora. Então, quer dizer, ele saiu do aeroporto 45 minutos depois, no centro de São Paulo, ele fez a gente parar para comprar um conhaque com limão para ele. Tudo bem, vamos lá. Ele ficou hospedado aqui na Vila Mariana. A gente tinha acordo aqui com o Sofitel, o Hotel Sofitel aqui de São Paulo, e lá ficou o Jimmy Smith, ele ia fazer uma entrevista para a MTV à tarde. Bom, nós fomos buscar o Jimmy Smith e o rapaz do hotel, o gerente, que acabou ficando nosso amigo depois de tantos anos, com tantos artistas lá, falou, olha, o Jimmy Smith, ele nem subiu para o quarto, ele pediu para saber onde que tinha uma comunidade aqui que ele queria ir para lá. Bom, ali tinham 2 pequenas favelinhas. A gente teve que entrar na primeira, não encontramos ele. Encontramos ele no final dessa segunda comunidade, totalmente integrado, as pessoas tocando samba, tipo mais pagode para ele abraçado com já uma mulher e um cara. Uma cena de filme, uma cena que nenhum diretor de cinema pensou. A realidade, às vezes, dá um pau, né, na ficção. Não. Você pega o Jimmy Smith, uma lenda, e vai ter que buscar ele ali no primeiro dia para fazer a entrevista com a MTV. Ele, só sem contar muitos detalhes, o Jimmy Smith ficou muito, muito louco, muito louco. E o show dele foi muito ruim. Ele tocou muito pouco. E foi a grande decepção da minha vida, musicalmente. Agora, a história ficou pitoresca, com maiores detalhes, mais pimenta, qualquer hora que eu te conto. Então, agora, o Roy Hargrove, a história que eu tinha ouvido falar do Roy Hargrove, que é um belíssimo trompetista e morreu e tal. Não, maravilhoso, maravilhoso. Ele estava devendo tanto para um traficante que ele transformou o traficante no empresário dele. Que loucura. Agora, a gente tem 7 minutos. Então, eu queria que você contasse rápido
Kermit Ruffins, que é um grande trompetista de Nova Orleans, que bebeu tanto que desintegrou o passaporte, e a famosa cantora que precisava de hipoglosso. Ó, na realidade, a gente só soube, essa Martha Wright era a rainha do blues de New Orleans, e a gente fazia temporadas de 2, 3 semanas lá no Bourbon Street, Sim. né? E na primeira semana ela fez tudo certinho, a banda fazia uma introdução, 2, 3 músicas, ela entrava, cantava 5, 6, ia descansar no camarim, voltava, e assim foi. No final da primeira semana, o marido dela foi chamado para New Orleans porque a mãe dele tinha morrido, então ela ficou sem o marido. Sim. A Martha Wright, naquela época, devia estar pesando no mínimo uns 150 quilos. Caramba. Ela estava muito, muito, muito gorda. Mas, enfim, ela estava muito além do peso. E aí, na semana seguinte, a cada dia que passava, menos ela entrava no palco. Demorava para entrar e entrava. Você via que ela estava incomodada, ninguém nunca sabia. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Aí ela falou, venha no hotel amanhã e me traga uma enfermeira, uma cuidadora, alguma coisa. É. E lá fui eu, uma enfermeira que teve o contato com o problema dela. A mulher passou muito mal, e falou o seguinte, eu não vou te contar detalhes, mas a gente tem que comprar meia dúzia de pomada hipogloss. Porque ela não tem acesso às partes. Ela tem acesso a essas partes. Ela não consegue ficar em pé muito tempo. Está horrível o negócio lá. E na hora da aplicação, que o Radesca falou que eu não ia contar, eu vou contar assim. Eles falam que eu que tive que fazer o trabalho. Não fui eu que fiz o trabalho sujo, não. A gente levou no hospital que tinha um convênio com a gente na época, da Medial Saúde, e a pessoa fez com bastante sacrifício as primeiras 3 aplicações da quase dose industrial de hipogloss que eu comprei. Tadinha. E então, imagina só. Terminar. Kermit Ruffins. Imagina, ele só tinha a função de ajudá-la nessas horas. Olha que coisa. O Kermit Ruffins começou a dar muito problema muito antes de chegar no Brasil, né? O Kermit Ruffins tinha um problema para voar. Ele também perdeu o voo, ele também trocou voo. E no dia que ele voou, de fato, no Brasil, ele tomou todas. E ficou largado lá no voo. Quando todo mundo desceu para o voo, tinha um cara lá largado, acabou que a aeromoça foi lá, sacudiu ele. Moço, você chegou no seu destino. Ele, estou no Brasil, estou no Brasil. Aí, por sorte, eu vou fazer a história longa, curta. Sim. Bem curtinha. Por sorte, meu irmão estava nesse voo, porque o passaporte dele, ele estava completamente molhado. Não se sabe se de urina ou se de suor mesmo. Ele tinha bebido muito e o passaporte dele estava destroçado. Simplesmente destroçado. Sabe? E aí, quando perguntaram para ele se ele queria entrar de fato no Brasil, ele falou, tanto faz. Aí a Polícia Federal já ia mandar ele embora de volta para os Estados Unidos, quando o meu irmão me ligou e a gente tinha contatos no consulado. Maria Estela, grande Maria Estela Correia, nossa grande amiga, arrumou um jeito de fazer um passaporte para ele entrar no Brasil. Ele também, nesse primeiro dia de show, o show dele foi horrível também. Foi muito bom. Mas depois ele mostrou que veio. Foi muito legal. Eu queria muito te agradecer pela entrevista. Você é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço. Que isso. Temos 20 segundos. Um abraço para você. E assim como Nova Orleans, o Bourbon Street, vocês vão se reerguer. Obrigado. Podemos marcar nossas segundas e terceiras sessões. Quando quiser. Um beijo. Obrigado, Sérgio. Você é demais, Sérgio. Tchau.